A paz do Senhor, meus amigos do canal. Estamos mais um dia juntos em mais um vídeo. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração no dia de hoje. Eu gostaria que vocês já abrissem a Bíblia Sagrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, o evangelista Mateus, no seu capítulo 22, a partir do versículo 1. Amém? O Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, no seu capítulo 22, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: a parábola das bodas. Versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso amado Pai. Pai, nesta noite, Senhor, eu te peço que o Senhor venha falar conosco através da pregação da tua palavra. Pai, este meu amigo, esta minha amiga que está assistindo este vídeo, ele quer aprender mais de ti. Ela quer aprender mais de ti. Ela quer ouvir uma palavra, Senhor, que venha produzir vida, pois a tua palavra é vida. Então, Senhor, que através da tua palavra ela venha ser cheia da tua presença, cheio do Espírito Santo. Pai, que teu Santo Espírito venha fluir de uma maneira diferente na vida desta pessoa, que venha trazer transformação, que venha trazer vigor de vida, que venha, Pai, em nome do Senhor Jesus, produzir o resultado que esta pessoa precisa para viver uma vida edificada, para viver uma vida frutífera. É que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Assim seja feito. Amados, nós estamos vivendo tempos que a palavra precisa imediatamente ser semeada, ser pregada. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos que anunciam a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No vídeo anterior, que eu preguei sobre as 10 virgens, eu cheguei a enfatizar sobre este assunto. Estamos vivendo tempos que os sinais precedem a volta do Senhor Jesus Cristo. A pandemia, coronavírus, que vem ceifando muitas vidas. Já ceifou, muitos estão num leito de hospital, numa UTI, entubados, além de outros avisos dos céus, avisos da natureza, que estão anunciando que o Senhor está voltando, que Jesus está voltando. Muitos falam assim: está tudo estranho. Nossa, que tempo louco, que ano louco estamos vivendo. As coisas estão difíceis, parece que não tem mais graça. Muitos falam: nossa, que saudade do tempo que nós tínhamos liberdade para sair nas ruas, sem usar uma máscara de proteção,
liberdade para congregar na igreja. Hoje, as pessoas estão se sentindo presas pelo medo. Muitas estão angustiadas, amedrontadas pelo medo de serem atingidas por uma pandemia, terem sua saúde atingidas por uma pandemia, ou até mesmo levar este vírus para suas casas, para sua família. Tempos difíceis. Mas tudo isso já havia sido anunciado através dos evangelhos. Para quem é conhecedor da palavra, para quem já leu a Bíblia Sagrada, os evangelhos, o livro dos Atos dos Apóstolos, o livro de Daniel, do profeta Daniel, que anunciam sobre os finais dos tempos, sabem que isso não é surpresa, que isso é necessário, é mister que aconteça para anunciar a volta do Senhor Jesus Cristo. E esta parábola das bodas, ela é um alerta, é um aviso para nós cristãos, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, que cremos que Ele veio sobre a terra, que Ele morreu na cruz do Calvário, que Ele sofreu pelo pecado, pelas transgressões de nós, pecadores, e Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, através do sacrifício na cruz. Então, nós que reconhecemos o Senhor Jesus através desta palavra da boda, nós sentimos uma cobrança de Deus em nossas vidas. E vocês estudando comigo esta palavra, você também vai sentir que precisa fazer a diferença, que precisa fazer muito mais. Pois este tempo é um tempo de ser atalaia, é um tempo de anunciar que o Senhor está voltando. É um tempo de anunciar para que as pessoas se acheguem para perto de Deus e busquem a proteção que vem do alto. Não somente a proteção do uso de uma máscara, de lavar as mãos com álcool e gel, de evitar aglomeração, de ficar em suas casas, mas que busquem primeiramente, principalmente, a proteção que vem dos céus. E esta palavra diz assim, é uma parábola, olha só, deixa claro que é uma parábola. Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes. Então, Jesus está contando uma parábola. Falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao certo rei que celebrou as bodas de seu filho. O que é bodas? É o casamento de seu filho. Então, aqui a palavra diz, esta parábola contada por Jesus, que havia um rei que estava preparando tudo para o casamento do seu filho. Aí, no versículo 3, diz assim, que este rei enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então, este rei da parábola, ele queria encher a festa de casamento de seu filho amado. Olha só, preste atenção para ver se você já tem a revelação de Deus desta palavra. Então, este rei queria ver a cerimônia, a festa de casamento do seu amado filho, cheia de convidados. Então, ele mandou seus servos, olha só, mandou seus servos para convidar as pessoas para a boda do seu filho.
para a cerimônia, para a festa de casamento do seu filho, mas as pessoas não quiseram ir para a celebração, não quiseram participar da festa de casamento, não quiseram participar das bodas. Aleluias. E diz assim: depois este rei enviou outros servos. Enviou os seus servos, outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado. Olha só, ele diz que já tem tudo preparado, já tem o jantar preparado, os bois e cevados já estão mortos, está tudo pronto. A cerimônia, a comemoração da festa de casamento, os preparativos, já está tudo pronto, já está tudo preparado. Então este rei, este pai, ele se preocupou com os detalhes da festa de casamento do seu amado filho para deixar tudo pronto para receber os convidados que celebrariam essa cerimônia. Então ele se preocupou com o filho e se preocupou com os convidados, se preocupou com a cerimônia, ele se preocupou com tudo. Pediu para os seus servos, mandou os seus servos para convidar, e os convidados, os primeiros convidados, se negaram, não quiseram participar da cerimônia, e os segundos convidados, né? O segundo grupo de convidados, eles não fizeram caso de participar da cerimônia. Então, eles não deram valor ao convite. E diz a palavra que um foi para o seu campo e outro foi para o seu negócio. Olha só o que diz a palavra aqui. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Então, um se preocupou com o trabalho, com os frutos do seu trabalho, e o outro também estava muito preso com as preocupações do dia a dia, com as coisas do dia a dia. Então, um se preocupou com o seu trabalho, com a força do seu trabalho, e o outro estava muito apegado com as situações do dia a dia, não fizeram caso, ambos não fizeram caso. E também não quiseram participar da cerimônia da festa de casamento do filho deste rei. E outros, apoderando-se dos servos, olha, outro grupo de convidados que receberam o convite para participar da festa de casamento, mas eles ficaram muito com desprezo, com raiva de ser pressionados a participar da cerimônia. O que eles fizeram? Eles mataram os servos do rei. Então o rei mandou seus servos para fazer o convite, e esse grupo de convidados não gostaram do convite, se sentiram pressionados a participar da cerimônia e simplesmente maltrataram estes servos do rei e mataram os servos do rei. Aí o rei, tendo a notícia que seus servos, que foram enviados para fazer o convite da cerimônia da festa do casamento do seu filho, o rei, recebendo a notícia que seus servos foram maltratados e mortos, o rei manda destruir aqueles homicidas, aqueles convidados homicidas que mataram os seus servos, e manda incendiar a sua cidade. Então o rei não admitiu tal afronta de enviar os seus servos para convidar, para fazer o convite para as bodas do seu filho, e seus servos serem maltratados, mortos. Aí ele, colerizado, irado, ele manda matar os homicidas e destruir a sua cidade. Amado,
até aqui, a parábola quer dizer o povo de Israel, pois o povo de Israel recebeu o convite. O povo de Israel teve Jesus Cristo ali durante 3 anos e meio, pregando a palavra, pregando o evangelho, pregando arrependimento, pregando a salvação, e o povo não deu valor a Jesus Cristo e mandou matar Jesus Cristo, crucificar Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo estava realizando a pregação de salvação através da morte e ressurreição de si próprio como Filho de Deus. Jesus Cristo, ele foi morto e ressuscitou ao 3º dia, mas era o plano de Deus. Esse plano de Deus era o plano para a salvação da humanidade. Primeiro a Israel. Israel não aceitou, Israel rejeitou, e até hoje Israel espera por um Salvador. Eles ignoraram que Jesus Cristo é o Messias que já veio e irá retornar para salvar a sua noiva, para salvar a igreja, para aqueles que creem em seu nome, que creem no plano salvífico através da morte e ressurreição e através da sua volta. Mas o povo de Israel até hoje aguarda por um Salvador, por um Messias, pois não creem que Jesus veio há 2000 anos atrás, e eles não reconheceram, eles não aceitaram. E também aqui fala do povo de Israel que rejeitou os profetas de Deus, que rejeitou Estevão. Estevão foi um diácono cheio do Espírito Santo, que pregou a palavra, que pregou a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que pregou sobre o amor de Jesus Cristo. E eles achavam que Estevão estava blasfemando contra Deus, pois estava seguindo Jesus Cristo. Pois Estevão era um discípulo de Jesus Cristo, o povo achava que Estevão era caluniador, estava blasfemando contra a lei de Moisés. Estevão era um diácono que pregou a salvação através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele foi morto, apedrejado pelos religiosos, apedrejado até mesmo por Saulo, que depois virou o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, que antes era um fariseu e que perseguia os cristãos, perseguia os seguidores de Jesus Cristo. Então, aqui se refere ao povo de Israel, que não quis ouvir os servos de Deus, que pregavam a salvação, que pregavam arrependimento, que pregavam a mudança de vida do povo, que Israel lutou contra Deus durante a sua história. Deus falava para o povo não seguir a ídolos, não adorar a ídolos, e Israel adorava ídolos. Israel, ele se contaminava com o costume dos povos estranhos, com crenças que eram contra a palavra de Deus, era contra a vontade de Deus para a vida do povo de Israel. E o povo de Israel, durante a sua história, não querendo ouvir a palavra de Deus, eles iam contra Deus e contra os profetas de Deus que levavam a palavra de arrependimento, falando para Israel, para o povo mudar de vida, para o povo parar de seguir os costumes dos povos que seguiam leis contra a vontade de Deus, que sacrificavam seus filhos para ídolos, para deuses estranhos,
seguiam Moloque, que era o deus do sacrifício do filho, um deus estranho. E Deus se irou durante a história de Israel contra essas atitudes que eram contra a lei de Deus, era contra o que Deus tinha para o povo. Pois Israel era o povo escolhido de Deus. Israel era herdeiro da promessa, da terra prometida. Jesus Cristo, primeiramente, ele ficou durante 3 anos e meio pregando para Israel, pregando a palavra, pregando arrependimento. Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, primeiramente, o plano de salvação era para o povo de Israel. Era o povo de Israel que estava ali, diante a cruz do Calvário, no Gólgota, no Getsemane, no Monte Caveira. Era o povo que estava ali no Getsemane, no momento que os religiosos foram ao encontro de Jesus com paus, que o povo foi para prender Jesus, para levar Jesus para a condenação, para o julgamento no Sinédrio, o julgamento feito pelos religiosos, o julgamento feito por César, o julgamento feito por Herodes. Então, o povo de Israel que estava ali, que foi o povo escolhido para que a salvação viesse, a salvação de Deus viesse sobre a vida deles, mas eles rejeitaram. E até hoje aguardam o Messias, um Salvador. Eles não reconheceram Jesus como Salvador. E até hoje aguardam o Salvador que eles rejeitaram, que veio, eles rejeitaram. E diz assim que na segunda parte, no versículo 9, e depois da saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Então, aquele rei que representa a Deus nesta parábola, ele vendo que os seus servos foram mortos, aqueles que tiveram a missão de convidar, de fazer o convite para as bodas do seu filho, ele vendo que os seus servos foram mortos, ele se encolerizando, ele se irando e mandando matar e incendiar a cidade, ele manda outros servos para ir e convidar a todos que encontrar sobre os caminhos. Então era para os servos convidar para as bodas, para a festa de casamento do seu amado filho, convidados independentes se eram pessoas boas ou pessoas ruins, independente da índole da pessoa, mas era para os seus servos realizarem o convite, convidarem para as bodas, para o casamento. E olha só, e depois da saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos o que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. A festa nupcial foi cheia de convidados. Olha só. Amado, levando a interpretação desta parábola para o plano espiritual, para a revelação de Deus na minha vida e na tua vida, esta palavra diz assim: quem é o rei desta parábola, representado nesta palavra? É o nosso Deus. Quem é o seu filho em qual o rei estava preparando, realizando todos os preparativos para a festa de casamento? O seu filho é a representação do Senhor Jesus, que é o Filho de Deus. Quem são os servos? Os servos, na primeira parte da parábola, são os profetas que foram atalaias, que revelaram o plano de salvação de Deus para a humanidade, para Israel, e foram maltratados, foram mortos, porque pregaram o Evangelho. Aí aqui no versículo 9, diz que o rei, Deus, envia outros servos. Agora,
A palavra vem para os gentios. Vem para o nosso encontro. Nós somos servos de Deus que devemos fazer o convite salvífico para as pessoas à nossa volta, para a nossa família, que devemos levar a palavra de Deus de encontro para as pessoas, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no mercado, no encontro entre amigos. Nós somos servos de Deus, servo do Rei, o Todo-Poderoso, que devemos fazer este papel de atalaias e fazer o convite e levar a palavra de salvação. E não olhar se a pessoa é uma pessoa boa ou uma pessoa má. Se a pessoa é uma pessoa que muitas vezes você olha para essa pessoa e pensa assim, nossa, essa pessoa, olha como ela é orgulhosa, olha como essa pessoa é mentirosa, olha como ela trata a família dela, os filhos dela, o esposo dela, olha como ela se comporta, olha como ela se veste. Não olhar para o julgamento, o nosso julgamento próprio, que muitas vezes nós julgamos o nosso próprio pelo que nós vemos. Nós vemos que a pessoa não tem boas ações, nós vemos que a pessoa não se comporta bem diante da sociedade, diante da família, e nós julgamos e nós queremos excluir o plano de salvação de Deus para aquela pessoa. E a palavra deixa claro aqui que quando o rei, que representa aqui Deus nesta parábola, ele fala que é para ir de encontro em todos os caminhos e chamar para a festa de casamento, levar o convite salvífico, o plano de salvação de Deus para todos, independente se você considera aquela pessoa uma pessoa boa, uma pessoa ruim, se as obras daquela pessoa é uma obra ruim, os frutos são ruins, ou se os frutos são bons, independente da religião, independente da crença, o plano salvífico, o plano de salvação através do sacrifício, da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e agora que nós estamos aguardando o seu retorno, cada vez mais anunciado por meio dessas pestes que estão aparecendo repentinamente, por meio das catástrofes na natureza, por meio do esfriamento no amor, no esfriamento da fé, no esfriamento espiritual. Isso é um anúncio do retorno, da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, nós não devemos excluir as pessoas, mas abrir a boca neste momento difícil, que é um momento de crise na humanidade, que é um momento de muita angústia, são tempos angustiosos, todos profetizados por meio dos evangelhos, principalmente ali Mateus fala no finalzinho do evangelho, no evangelho no seu capítulo 27, fala muito sobre o princípio das dores, sobre os finais dos tempos, anuncia sobre isso no capítulo, principalmente no finalzinho do capítulo, fala muito sobre o final dos tempos. Desculpe, não é o capítulo 27, não. É o capítulo 24, perdão, amados. É o capítulo 24. No Evangelho de Mateus fala muito sobre o princípio das dores, o final dos tempos, e fala sobre tempos angustiosos, tempos de aflições, tempo que nós iríamos gemer sim, estamos gemendo, vendo toda essa situação, vendo tudo o que está acontecendo, a nossa alma geme, a nossa alma se angustia. E é momento de não abaixarmos a cabeça, mas ficarmos firmes na fé. Firmes na fé, mas não deixar de abrir a nossa boca e realizar o convite para que, quando o Senhor Jesus voltar e vir buscar aqueles
que é a noiva de Jesus, aqueles que estão preparados, aqueles que estão aguardando o seu retorno, aqueles que não se desviaram da sua fé, que não desviaram do caminho, mas se manteram firmes. Quando o Senhor Jesus voltar, nós vemos as bodas, vemos a festa, a cerimônia de Jesus Cristo com a sua noiva, que é a igreja, que são os fiéis, aqueles que se manteram firmes na fé, cheia de convidados, cheio de salvos, e que durante essa cerimônia, as bodas do Cordeiro com a igreja, com os salvos, nós venhamos ver os membros da nossa família, nós venhamos ver a nossa mãe, o nosso irmão, a nossa tia, o nosso esposo, que o plano de salvação venha se estender e que nós venhamos ver as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós conhecemos, o nosso vizinho, as pessoas no trabalho. Que esse plano de salvação venha se estender através da nossa pregação, através do nosso testemunho, através de uma postagem na internet, no Facebook, nas redes sociais, uma palavra de Deus. Através de um vídeo como este, nós venhamos estender o plano de salvação de Deus para as pessoas que estão próximas a nós. Amém? Glórias a Deus, amados. Eu vou finalizar a palavra aqui. No versículo 11, fala sobre uma pessoa que não estava com vestes nupciais, estava com as vestes sujas, impróprias para participar da cerimônia. E é tremenda esta palavra porque o convite é para todos. O convite para aceitar Jesus é para todos, mas a pessoa ela tem que se preparar. Ela tem que se arrepender, ela tem que se preocupar também com suas vestes espirituais, pois o encontro com o noivo, o encontro com o Senhor Jesus Cristo não pode ser de qualquer jeito. Não pode estar vestida com vestes espirituais sujas, imundas, cheias de pecado. Não pode ser de qualquer jeito. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar e agradecer esta palavra do trono de Deus para as nossas vidas? Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, uma palavra de salvação, uma palavra, Senhor, de alerta, de despertamento, Deus, para que nós venhamos abrir as nossas bocas e falar do teu amor, falar da tua volta, meu Senhor Jesus Cristo. Oh, Pai bendito, os sinais estão às portas, os sinais estão aí e todos estão vendo, Senhor, com os olhos físicos, o anunciamento, Jesus, de tempos angustiosos e de tempos difíceis. Mas muitos não despertaram ainda que este tempo angustioso e difícil é o preceder da sua volta, meu Senhor Jesus Cristo. Pai, que através, Senhor, da nossa voz como atalaias, como pregadores da Tua palavra, Pai, como servos que Te ama, que Te adora e que Te serve em espírito e em verdade, outras pessoas venham despertar e que venham, Senhor, Te buscar de todo o coração e reconhecer o Senhor Jesus como único, suficiente, eterno, exclusivo Salvador de suas vidas, Pai. Pai, que o plano de salvação por meio da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo venha alcançar a nossa família, venha alcançar as pessoas à nossa volta, Pai, que venha se estender. E quando, Senhor, nós celebrarmos as bodas do Cordeiro, nosso encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós venhamos também as pessoas que amamos, os nossos parentes, os nossos amigos, Pai, os nossos vizinhos, um conhecido, que nós venhamos ver essas pessoas desfrutando deste momento, que é o Teu plano de salvação, que é o Teu plano da vida eterna, que não exclui ninguém, Pai,
não exclui ninguém. O teu plano de salvação é para todos. Só basta que a pessoa se arrependa e te reconheça, Senhor. Que haja transformação de vida, que haja um encontro verdadeiro contigo. Ah, Pai, que haja um despertamento espiritual nesta geração. É o que eu te peço, Jesus, e já te agradecendo, crendo nos frutos desta pregação. Em nome do Senhor Jesus, amém. Assim seja feito. Amado, eu finalizo aqui este vídeo. Fica na paz do Senhor e seja um atalaia de Deus para as pessoas à sua volta. Em nome do Senhor Jesus, amém.